Graça e paz, bom dia, que alegria poder estar aqui, que honra poder participar desse momento, sobretudo uma responsabilidade muito grande, né? Agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, poder desfrutar dessa ambiência tão gostosa. Agradeço a você pela oportunidade, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Meu nome é Hugo, eu sou pastor da Igreja Batista Atitude Campo Grande, estou lá há 1 ano e meio aproximadamente. Antes disso, fiquei 4 anos e meio pastoreando a nossa amada Atitude lá em Piabetá. Então, Deus, com a sua graça, tem me sustentado e nós temos avançado, devagarinho, com toda humildade, sustentados pelo Senhor, nós temos avançado. Eu quero compartilhar a palavra com vocês da parte de Deus nessa manhã. E o tema do sermão, o tema da nossa mensagem será: na melhor idade, a melhor decisão. Na melhor idade, a melhor decisão. E eu vou falar a respeito de um alguém. Mais um pouquinho para cima, tá bom? Tá ótimo. Então eu vou falar a respeito de um alguém que na melhor idade tomou a sua melhor decisão. Que decisão foi essa, pastor? A decisão de ir. A decisão de continuar fazendo aquilo que o Senhor propôs. E nós vamos falar sobre Abraão. Então, por favor, abra sua Bíblia. No livro de Gênesis, nós vamos ler o capítulo 12, a partir do verso 1. Gênesis 12, a partir do verso 1. Na melhor idade, a melhor decisão. Porque às vezes nós falamos: eu já tomei tantas decisões excelentes, eu já tomei tantas decisões boas, já fiz tanta coisa realmente relevante. Será que ainda existe coisa boa para viver? Será que ainda posso tomar decisões relevantes com a idade que tenho? Nós vamos ler, aprender que sim. Olha o que diz o verso de número 1. Gênesis, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão, o nome dele era Abrão, a partir do capítulo de número 17, depois você pode ler com calma, o nome dele foi mudado para Abraão. Então, de vez em quando eu vou falar Abraão, mas fique em paz. Começamos com Abrão, mas a partir do capítulo de número 17, o nome dele foi mudado para Abraão, pai de muitas nações. Olha o que diz o verso de número 1. Então, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, saia do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Deus continua: farei de você, Abrão, um grande povo, e o abençoarei, tornarei você famoso, tornarei famoso o seu nome, e você, Abraão, será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E o verso de número 4, até aqui, diz assim: partiu Abrão. Em outras versões, e foi Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Vamos repetir? E Abraão tinha 70
75 anos. Qual o tema do nosso sermão? Qual o tema da nossa reflexão? Na melhor idade, a melhor decisão. O verso de número 4 inicia dizendo que Abraão partiu. Abraão decidiu ir. E a Escritura Sagrada faz questão de ressaltar que ele tomou a melhor decisão de sua vida com 75 anos. A melhor decisão da vida de Abraão não foi com 15 anos. A melhor decisão da vida de Abraão não foi com 18 anos. E nós paramos para conversar com jovens de 18 anos, eles acham que sabem de tudo, sim ou não, irmão? Acham que sabem de tudo. Mas, na verdade, com toda humildade, carinho e amor por eles, nós sabemos que não sabem de nada ainda. Estão aprendendo, estão construindo o seu caráter. Mas a melhor decisão da vida de Abraão, diz a Escritura Sagrada, e por isso ela faz questão de ressaltar categoricamente que foi com 75 anos. Sabe o que Deus nos ensina através da vida desse homem chamado Abraão? Que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Abraão começou com 75 anos. Começou o quê? Esse novo tempo. Obviamente que esse homem, algumas experiências já tinha, mas essa nova fase de Abraão se inicia com 75 anos. Então nunca é tarde para começar, independentemente da sua idade, não importa a idade que você tem. Uma outra coisa que nós aprendemos com Abraão é que todo tempo é tempo para fazer a vontade de Deus. Independentemente da fase financeira que você esteja vivendo, independentemente da situação do país, daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer. Ah, pastor, eu já fiz muita coisa. Aposentadoria, provavelmente só na glória. Uma opinião minha. Acho que até na glória continuaremos trabalhando, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus incansável. É um Deus que não para, é um Deus que continua trabalhando até hoje, sim ou não, gente? Um Deus que criou tudo. Poderia estar hoje com as pernas para o alto. Sou o dono de tudo. Criei tudo, agora eu vou descansar. Mas Ele permanece trabalhando até hoje. O nosso Deus continua criando coisas novas até hoje. Continua ministrando em nossos corações até hoje. Então, provavelmente, nem na glória nos aposentaremos, irmãos. Continuaremos trabalhando. E baseado nesse texto, baseado nessa história de vida desse homem incrível chamado Abraão, eu quero compartilhar apenas duas coisas que me chamaram a atenção. E a primeira coisa que me chamou bastante atenção foi o nível de intimidade e o tipo de relacionamento que Abraão tinha com Deus. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. O grau de intimidade que Abraão tinha com Deus e o tipo de relacionamento que esse homem chamado Abraão também tinha com Deus. Meus amados irmãos, a relação entre Deus e Abraão era uma relação de intimidade. Era uma relação íntima. E todos nós sabemos que só se desenvolve uma relação de intimidade com o Senhor através da oração. Não existe uma outra plataforma. Pastor, como posso me tornar íntimo de Deus? Só a partir da oração. Oração não se resume apenas em expor para Deus. Oração não é só falar para Deus. Oração é conversar com Ele. E foi exatamente o que aconteceu nessa história que acabamos de ler. Deus falou
Abraão ouviu. E porque ouviu tudo aquilo que Deus tinha para dizer, Abraão, aos 75 anos, tomou a melhor decisão da sua vida. Que decisão foi essa, pastor? A decisão de viver uma nova fase. A decisão de viver um novo tempo. A decisão de ir para viver uma nova história. Independentemente da idade. Abraão poderia ter negado, sim ou não, irmãos? Ô Senhor, escolhe outro. Mas eu tenho uma nova história para você. Escolha outro, Deus. Já estou com 75 anos. Já vivi coisa demais. Já tenho uma certa bagagem, Deus. Escolhe um moleque de 30 anos. Escolhe alguém, talvez um pouquinho mais maduro, com 40, 43. Mas me deixa descansar. Abraão tinha essa opção, mas decide ir. Aos 75 anos, decide ressignificar a sua existência. Aos 75 anos, ele coloca os pés na estrada. Deus falou, Abraão ouviu, e porque ouviu, tomou a melhor decisão da sua vida. Infelizmente, irmãos, e com muita tristeza eu digo isso, tem muita gente boa, gente nossa, gente que a gente ama, que não consegue acertar nenhuma decisão sequer. E por que não acerta? Porque primeiro faz e depois consulta a Deus. Primeiro começa a fazer aquilo que acha que tem que fazer e depois consulta a Deus. Por isso tanta gente não parando em empresa nenhuma, por isso tanta gente não parando em igreja nenhuma, por isso tanta gente jovem entrando em relacionamento e saindo dele como se nada tivesse acontecido, porque primeiro faz e depois consulta a Deus. Guarda isso com muito carinho no seu coração. Se você decidir orar, Deus vai decidir por você. Se você decidir entregar tudo nas mãos de Deus, o próprio Deus irá te iluminar. E uma vez sendo iluminado pelo Senhor, com toda a certeza do mundo, você vai tomar a decisão correta. Meus amados irmãos, a oração foi a ferramenta que proporcionou a Abraão intimidade com Deus. Oração, nunca se esqueça disso. E por causa dessa intimidade, Abraão viveu o que viveu. E por causa da intimidade desenvolvida com o Senhor, por causa dessa relação íntima que Abraão tinha com Deus, provou o que provou. Por isso, Abraão foi o que foi. Oração. Oração é o canal, irmão. Oração é a base de tudo. Oração é a plataforma, é a mola propulsora que nos joga no Senhor, irmão. Ah, pastor, mas eu não oro tão bem. Esses dias eu ouvi de uma irmã que tenho muito carinho, e ela é muito humilde, falou, pastor, eu não sei orar direito. Eu não sei colocar bem as palavras. As pessoas oram tão bonito, e eu, por não saber orar, olha só, olha a humildade dessa irmã, por não saber orar tão bonito assim, eu prefiro me retirar. Eu não sei nem escolher as palavras certas, pastor, para orar. E eu disse para ela, é melhor ter um coração sem palavras rebuscadas, do que ter muitas palavras rebuscadas e nenhum coração. Tem gente que enfeita muito, coração nenhum tem. Deus não se impressiona e nem irá se impressionar com belas palavras, irmãos. O que Deus quer e requer de nós é sinceridade. O que Ele espera de nós é um coração quebrantado. O Senhor espera desenvolver com a gente uma relação de intimidade, e foi o que aconteceu com Abraão.
Nessa manhã, Deus está te chamando para viver algo novo com Deus. Nessa manhã, o Senhor está te convocando para ir e realizar uma grande obra. Ainda posso? Você ainda pode. E eu vou mudar, você não ainda pode, você está na melhor idade para realizar essa grande obra que Deus está convocando você nessa manhã para realizar. Porque na melhor idade, Abraão tomou a melhor decisão da sua vida. E porque na melhor idade esse homem tomou a melhor decisão, nós estamos aqui hoje, 2023, falando desse alguém. Amém, irmãos? Nós não estamos falando de um jovem de 18 anos, nós estamos falando de um homem que iniciou a sua trajetória ministerial aos 75 anos. Impressionante. Impressionante. Homem esse que poderia ter negado, sim ou não? Poderia ter recuado. Deus não colocou, não apontou nada para Abraão, o ameaçando, muito pelo contrário. Abraão decidiu ir, e nessa manhã você precisa decidir ir em Deus, viver essa nova fase. Agora, como se dará essa nova fase? O que vai acontecer nessa nova fase? Eu não sei. Você não sabe, nós não sabemos. Mas Deus sabe. E porque Ele sabe, não tenha medo. Parta para viver uma nova história. Eu tenho uma segunda coisa e daqui a pouco eu encerro, tá bom, irmãos? Eu quero compartilhar uma segunda coisinha que me chamou bastante atenção lendo essa história. O que me chamou bastante atenção foi o nível, que me chamou bastante atenção também, foi o nível de fé e obediência desse homem chamado Abraão. Um homem absurdamente obediente, com 75 anos. Às vezes nós pedimos um jovem com 18, com 20 anos para fazer um negócio simples na igreja. Acontece, pastor, toda semana. É uma luta. É argumento para não fazer tem um monte. Não, pastor, porque isso, porque a faculdade, porque eu tenho curso de inglês, tal. Mas se você pegar o tempo que ele fica no telefone, se você pegar o tempo que ele fica jogando videogame, se você pegar o tempo que ele fica fazendo nada para ninguém, supera todas as atividades que ele diz fazer, que ele diz ter. Mas Abraão não. Abraão atende aos 75 anos de idade. Então o nível de obediência desse homem chamado Abraão realmente me chamou a atenção. E por isso estou aqui compartilhando com vocês nesse segundo ponto. Olha o que diz o versículo de número 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai, e vá para a terra que eu ainda vou te mostrar. Deus pede, Abraão obedece, ponto final. Não teve conversa, não houve negociação, não foi sugestivo. Olha, Abraão, se você puder, quebra o meu galho. Abraão, se você puder, me ajuda. Não houve negociação. Deus não ficou tentando convencer Abraão, e nem ia tentar. Deus pediu, Abraão obedeceu e ponto final. Abraão deixa tudo e vai para um lugar, para um outro lugar que ele nem sabia onde. Com toda a certeza do mundo, não foi uma logística simples. Porque diz o texto que Abraão desmonta tudo. Abraão já tinha uma vida estabilizada. Abraão já tinha uma história, 75 anos. Abraão não era um moleque de 16 anos, começando a vida. Só com um videogame e a roupa do corpo. 75 anos, uma vida estabilizada. Uma história vivida. Cicatrizes, marcas de vida encarnada.
Então não foi uma logística fácil, desmontar tudo e ir. Mas a palavra de Deus faz questão de ressaltar que Abraão obedeceu e ponto final. O Senhor mandou? Mandei, então eu vou. Não teve conversa. Ora, guarda isso com muito carinho no seu coração. Deus só confia grandes coisas nas mãos de quem é obediente. Se você for obediente, Deus vai confiar grandes coisas, independentemente da idade que você tem. E para quem é desobediente, não terá grandes coisas do Senhor. E porque Abraão obediente foi, Deus confiou algo grandioso demais. E por isso Abraão foi quem foi. Por isso Abraão chegou onde chegou. Por isso viveu o que viveu. Por isso provou o que provou. Às vezes, eu me deparo com gente embargada existencialmente falando. Gente estagnada, ministerialmente falando. Gente que não anda nem para frente nem para trás. Por quê? Por causa da falta de obediência. Porque se Deus sabe que ali não há obediência, Ele não vai confiar. Se Deus... Responda de maneira sincera. Você, meu amado, minha amada, qual é a idade que você tem? Você vai jogar conversa fora hoje? Você vai falar para quem não quer ouvir? Se nós não jogamos conversa fora, imagina Deus. Deus só fala com quem ouve, gente. Deus não fala com gente que Ele sabe que vai entrar por aqui e sair por aqui. Deus falou, Abraão obedeceu. E porque obedeceu, foi. Abraão desmontou. A palavra de Deus faz questão de ressaltar categoricamente que ele desmontou tudo e foi viver uma nova fase. E tinha bastante coisa para desmontar, tá, gente? Não era algo simples, não. Algo que coube em 2 malas, não. Bastante coisa para desmontar. A palavra de Deus diz que esse homem desmontou tudo e foi para um lugar que ele nem sabia onde. Sabe o que isso quer dizer? Que algumas coisas, sim, precisam ser desmontadas na sua vida para que você viva essa nova fase, independentemente da idade que você tem. Esse é o recado do Senhor para você nessa manhã. Algumas coisas precisam ser desmontadas sim na sua vida para que seu ministério decole. Algumas coisas precisam ser desmontadas sim dentro da tua casa para que a tua família seja restaurada, para que teus filhos se convertam, para que o teu marido se converta, para que tua esposa aceite Jesus, para que o teu casamento viva uma nova fase. É o que a palavra de Deus diz para a gente. Abraão precisou desmontar as velhas coisas para viver aqui o novo. Foi o que aconteceu comigo, irmãos, em Piabetá. Eu me mudei para lá. Eu tirei a minha filha da escola, que estudava aqui, para começar uma nova história lá. Então eu estava com a vida estabilizada lá. 4 anos e meio morando lá. Uma igreja em ascensão, uma igreja que continua crescendo até hoje. Mas Deus tinha algo novo para mim aqui. E esse algo novo não desmerece lá, muito pelo contrário, uma nova história, novas perspectivas. Eu precisei desmontar, primeiro eu precisei desmontar tudo aqui para viver lá, e agora precisei desmontar tudo lá para viver algo novo aqui em Campo Grande. E estou vivendo para a honra e glória do Senhor, irmãos. Então a palavra do céu para você nessa manhã é: desmonte aquilo que precisa ser desmontado para viver algo novo. Agora, o que precisa ser desmontado? Eu não sei. Talvez você saiba. Talvez nem você saiba. Então peça ao Senhor: Deus, o que precisa ser desmontado hoje para que eu viva exponencialmente amanhã? Com toda a certeza do mundo, o Senhor irá te mostrar. E eu gostaria de concluir lendo Filipenses capítulo 3, a partir do verso de número 12. Eu vou ler o 12, lerei o 13 e também
o verso de número 14, Filipenses 3, a partir do versículo de número 12, que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo, nenhum menino, já não era um menino quando escreveu, irmãos. Uma experiência. Então nós estamos falando de homens experientes, de homens com bagagem, de homens que já tinham vivido muita coisa, de homens que já tinham experimentado muitas coisas. E Paulo permanece. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Olha só. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por que desse texto para encerrar o sermão? Para dizer para você que chegou a hora de desmontar as tendas e partir rumo a uma nova história com o Senhor. Agora, pastor, com a idade que tenho, agora com a idade que você tem. Porque é na melhor idade que Abraão tomou a melhor decisão. Porque na melhor idade de Abraão, o exponencial aconteceu. O exponencial não aconteceu com 18 anos. Nos 18 anos de Abraão. Não aconteceu nos 25 anos de Abraão. Não aconteceu nos 38 anos de Abraão. Irmãos, aconteceu na melhor idade, aos 75 anos. E diz o texto que ele viveu muito tempo para frente. Quem gosta de desmerecer a melhor idade, infelizmente, é esse mundão. Não dando oportunidade de emprego, desmerecem aqueles que mais experiência têm. Nós tivemos uma experiência esses dias, de um irmão que chegou lá na igreja, muito triste, 72 anos disputando uma vaga, eu não lembro agora qual papel que ele ia desempenhar em específico, mas disputando a vaga com um garoto de 20 e poucos anos. Colocaram o garoto sem experiência nenhuma. E esse senhor, de 72 anos, ficou muito triste, muito chateado. Porque nós sabemos que existe um preconceito, nós sabemos que esse mundo sem Jesus desmerece. Quando eles querem, eles desmerecem. Mas nós não estamos falando, irmãos, a respeito de um mundo carnal. Nós estamos falando a respeito de um mundo espiritual. O mundo pode até nos desmerecer, mas Deus não nos desmerece. Muito pelo contrário. O Senhor conta contigo independentemente da idade que você tem. Abraão, se fosse hoje, nem ter o currículo aceito teria. Quantos anos? Manda para casa. Mas com Deus é exatamente o contrário. Deus tinha muita gente para contar, mas Ele escolhe um homem com 75 anos e muda a história desse homem. Não só muda a história desse homem, muda a história da humanidade. E por causa desse homem, que na melhor idade tomou a melhor decisão da sua vida, nós estamos aqui. E eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua história e mudar a história daqueles que contigo se relacionam. Eu tenho certeza que Deus tem uma nova história, não só para a sua, para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei que tipo de dor você carrega dentro, eu não sei quais são as suas perspectivas, eu não sei o que você espera em Deus para esse ano ainda de 2023. Mas como muito bem diz a Escritura Sagrada, Deus pode fazer todas as coisas.
Mudou a história de Abraão, pode mudar a sua. E o que você precisa fazer? Decidir ter a sua história mudada. Abraão, como nós bem estudamos, poderia ter optado pelo não. Não quero, Senhor. Mude a história de outro, a minha história já está legal. Está ruim não. Talvez a sua história não esteja ruim. Talvez você esteja bem, mas eu preciso dizer para você que a sua história pode ser bem melhor. Ah, pastor, mas já foi muito bom até aqui. Deus tem algo muito melhor para você a partir de hoje. E se você deseja viver esse algo muito melhor a partir de hoje, onde você está, você vai repetir comigo essa oração. Por favor, feche seus olhos. Se você puder, por favor, abaixe a sua cabeça. Se você deseja, a partir de hoje, viver esse novo tempo com Jesus, essa nova história com Jesus, se você deseja ressignificar a sua existência como um todo, para desfrutar uma nova fase, de um novo tempo onde você está, você vai repetir comigo essa oração de maneira introspectiva, ninguém precisa ouvir. Só o Senhor. Então você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, a partir de hoje eu decido em Ti ressignificar a minha história. A partir de hoje eu decido fazer como Abraão fez. Ele aceitou o convite, ele aceitou o desafio, ele aceitou a convocação, e porque aceitou, viveu o que viveu, chegou onde chegou. A partir dos 75 anos teve a sua história mudada. E por causa de uma vida mudada, mudou a vida de muitos. Senhor Jesus, nessa manhã, muda a minha vida, muda a minha história, para que eu possa ser um instrumento Teu, na vida de muitos, mudando a história de todos aqueles que comigo se relacionam. Nessa manhã, eu entrego tudo em Tuas mãos. Até aqui entreguei parte, mas nessa manhã eu decido entregar tudo. Eu decido me entregar na totalidade. Muda a minha história, assim como a história de Abraão foi mudada. Senhor Jesus, essa é a minha humilde, honesta e sincera oração. Amém. E que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça disso. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova jornada para você. A partir de quando? A partir de hoje. Você apenas precisa decidir viver. Você apenas precisa decidir querer. Eu quero viver esse novo tempo, Senhor. Com toda a certeza do mundo. Ele vai disponibilizar e liberar o exponencial sobre a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pela responsabilidade de poder estar ministrando diante de Deus para vocês nessa manhã. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.